É isso aí, galera, este é o Cosmic Nerd, seu canal de cultura pop e entretenimento geek. Eu sou o Thiago. Eu sou o Rodrigo. Desde já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu comentário. Galera, aquela cobrança que vocês não estão comentando, galera. Nós queremos saber o que vocês querem da gente. Ajudem o nosso engajamento, deem essa forcinha pra gente, beleza, galera? Beleza. É isso aí. Rodrigão, tá pronto pra ser xingado hoje? Por qual novo motivo, né? Tá pronto pra ser xingado hoje? Qual novo motivo? Versus, vamos brincar de versus. Vamos arrumar briga com o fanboy hoje. Vambora. Briga com o fanboy hoje. Galera, faz tempo que a gente não faz quadro versus, é o nosso primeiro quadro que a gente faz versus com o nosso novo cenário aqui, beleza? Beleza. E vamos começar um negócio legal aqui, galera. Vamos simular aqui um combate entre dois dos manipuladores de gelo mais poderosos da ficção, galera. Certo. E desde já eu quero deixar muito claro, pra não deixar dúvida, pra não ficar, que um deles é o meu mutante preferido da Marvel. Que é pra não deixar dúvida, que é pra, você é fanboy de fulano de tal. Não, eu já tô deixando bem claro que eu sou fã do cara, entendeu? Homem de Gelo versus Yoga de Cisne. E aí, bicho? Quem vai xingar a gente no final aqui, bicho? Acho que os dois lá vão xingar, né? Eu tô achando que não. Galera, é o seguinte, ó. Só pra explicar, iniciar falando da diferença dos dois personagens, pra depois falar dos pontos em comum, no ponto de conflito. Galera, bom, os dois são manipuladores das baixas temperaturas. Exato. Enquanto o poder do Homem de Gelo é genético, o poder do Yoga, ele vem do treinamento. Alguém pode até argumentar que é genético também, porque todos os seres vivos possuem cosmoenergia. Sim. Né? E no universo de cavaleiros, a pessoa desperta através do treinamento para ser um cavaleiro, correto? Correto. Vamos começar aqui pelo seguinte, cara. O Homem de Gelo é um mutante de nível ômega, um dos mutantes mais poderosos da Marvel, e ele tem alguns feitos de poder aqui, meu amigo, que chegam a assustar, que chega a ficar difícil imaginar ele encaixado no universo da qual ele faz parte. O que é que acontece? O Homem de Gelo, para começo de conversa, ele consegue substituir as células do corpo dele, ele se transforma em gelo vivo, gelo orgânico. Ele consegue criar e manipular gelo fora e dentro do próprio corpo. E isso não se restringe ao gelo, tem a ver também com as moléculas de água. Ele consegue manipular as moléculas de água existentes no planeta Terra. É uma coisa em nível planetário, é uma coisa bem absurda mesmo, galera. Entre outras coisas que esse cara já fez. Certo. Vamos começar aqui. O Bob Drake, o Homem de Gelo, ele manipula o gelo. Ele tem uma maestria no que diz respeito à manipulação do gelo. Ele transforma o corpo dele em cada átomo do corpo dele em gelo orgânico. E ele consegue manipular, criar aquela ponte de gelo, que é o poder mais comum dele. Que ele fica fazendo o caminho de gelo. Exato, entendeu? Ele consegue criar gelo a partir das moléculas de água. Pela umidade do ar, né? Pela umidade do ar, entendeu? Entre outras coisas, ele consegue transferir a consciência dele para essas moléculas de água. Ele consegue criar clones conscientes de si próprio, e isso simula uma imortalidade para ele. Se ele é totalmente destruído, ele consegue manter a consciência dele fundida a essas moléculas de água. Então ele tem uma imortalidade relativa, vamos dizer dessa forma aqui. Isso aí era um poder que eu não sabia que ele tinha. Pois é. Inclusive ele consegue, através disso, por exemplo, aqui ele consegue meio que ouvir uma conversa do outro lado da rua, porque a consciência dele está fundida com as moléculas de água de lá. Ele consegue fazer isso. Então vamos pro próximo. O Bob Drake, num determinado momento, ele congelou a luz, a refração da luz em volta do Fanático, para impedir que o Fanático se mexesse. Ele é um dos raros casos de conseguir parar o Fanático em movimento e congelar a refração da luz em volta do Fanático para impedir que ele caminhasse. Ele é um dos raros casos de herói da Marvel que conseguiu parar o Fanático em movimento, né? Porra, o cara é conhecido como o irrefreável. O irrefreável. E o que acontece é uma coisa aqui, né? É possível congelar a luz. Como é que é o negócio, hein, Rodrigo? Ninguém aqui é professor de física, não. Mas o Rodrigo me deu uma informação aqui que eu não conhecia. Como é que é o esquema, Rodrigo? É que a luz, ela ora é partícula e ora ela não é partícula. Então, quando ela é partícula, você consegue mensurar o peso dela, entendeu?
Bom, então não foi tão... Muitos chegaram a dizer que esse era o maior feito de poder do Homem de Gelo. Eu nunca achei. Tem um lá na frente que eu vou deixar... Isso daí já entra em física quântica, então é um bagulho... Tem um lá na frente que foge da física. Eu vou chegar nesse ponto aí, beleza? Tanto que teve um vídeo nosso anterior aí, que é o do Se o Homem de Ferro seria um bom personagem Metal de Hero, Metal Hero, que a gente ficou um mó tempão discutindo se a luz era de radiação ou não. Aí entrou nesse assunto também. É verdade. Um outro feito interessante do Homem de Gelo, em termos de resistência orgânica, nós já vimos o Homem de Gelo, ao ser envenenado, ele substituiu cada molécula do corpo dele por moléculas novas e se desenvenenou. Bom, se ele consegue criar clones dele, construtos de gelo, e ganham consciência, e ele pode trocar a consciência com o corpo, então ele cria um corpo novo, entra e pronto. Pode que ele poderia ter feito isso de maneira mais fácil, né? Em vez de ficar célula por célula. Tem roteirista que quer se aparecer, né, bicho? Ou nem isso. Ou falar. Não, ou podia ser mais ainda, pra ser mais zoeira ainda. Tipo, cara, agora você tá envenenado. Aí desfaz o coisa. Mas o que aconteceu? Não, aquele ali era a minha cópia. O verdadeiro tá do lado. Uma coisa que eu não disse no começo do vídeo, vou dizer aqui agora, galera. Uma coisa aqui, ó. O Homem de Gelo é um personagem que ele tem. Já, não sei se ele tem. Eu não me lembro em que ano ele foi criado, mas ele tem perto de 50 anos de criação aí. Ele foi criado junto com os X-Men. Então tem 50 aí mais ou menos. Anos 60. Anos 60? Então, entenda que troca de roteirista. Então nós vamos considerar aqui, galera, todas as formas de exploração de poder do Homem de Gelo. Tá? Porque muitas coisas que a gente tá falando aqui, gente, não são a média de poder do Homem de Gelo. Não são extremos. São feitos esporádicos. Não quer dizer que ele vai fazer aquilo novamente em algum momento, entendeu? Tem coisa, inclusive, que o próprio roteirista achou que pesou a mão, não fez mais, entendeu? Mas nós vamos considerar, porque são formas de explorar o poder que o roteirista achou na hora e o editor aprovou. Correto? E pra ser muito justo, quando a gente for falar do Yoga, nós vamos considerar a mesma coisa. Nós vamos considerar, inclusive, os fillers, tá, galera? Porque algum roteirista achou que dava pra explorar o poder dele daquela forma e foi aprovado por alguém, entendeu? Aí nós não vamos considerar o Yoga com armadura divina, aí não. Aí não, beleza? Pra ficar legal, Pra ter né? Pra ficar legal, beleza? Então, voltando aqui, o Homem de Gelo, então, falamos aí dele se desenvenenando, né? Sim. Num dado momento, o Homem de Gelo, ele teve uma fase vilanesca. Como o Cavaleiro do Apocalipse? Uma outra habilidade do Homem de Gelo, ele consegue extrair o resfriamento do corpo de um adversário e fazer com que ele se queime. Ele já fez isso algumas vezes, ele consegue... por frio, né? E ele consegue fazer o contrário também. Ele consegue fazer o contrário, extrair o calor do corpo do adversário e fazer com que ele congele. Uma outra habilidade também, ele pode simplesmente se fundir com vapor, a pessoa respirar o Homem de Gelo e ele espetar todo o cara por dentro, ele consegue fazer isso. O Fatality do Shang Tsung? Tipo isso, como ele também consegue criar armas a partir do gelo, armas cortantes, armas pontiagudas, entendeu? Tudo isso são coisas que o Homem de Gelo consegue fazer. Ele também consegue absorver a força congelante, a energia contida nas partículas de água para aumentar os seus atributos físicos, ficar mais forte, mais resistente, até aumentar de tamanho. Em uma fase vilanesca que o Homem de Gelo teve, ele congelou uma boa parte do continente e foi dito, ele poderia ter levado o planeta inteiro a uma nova era glacial, entendeu? Mas esses, pra mim, não são os principais feitos do Homem de Gelo. Pra mim, o principal feito mais apelão do Homem de Gelo foi ter congelado o inferno, uma parte do inferno, pelo menos. Por que? Os Santos Assassinos também fez. E sem manipular o gelo, hein? Mas por que eu tô falando que pra mim esse é o pior, gente? A origem do poder do Homem de Gelo, ele é genético. Ele não é sobrenatural. Ele não é místico, entendeu? Então ele saiu da esfera dele e foi pra uma outra. Eu acho, inclusive, até forçado o poder desse. Mas se bem que tem alguns mutantes que tem poder devido ao Genichias, só que eles acabam entrando na esfera mística, né? Não, sim, mas aí é uma coisa muito específica, entendeu? É o caso da Feiticeira Escarlate, são coisas muito específicas. A Feiticeira Escarlate, entendeu? E o teleporte do Noturno. Sim. Mas são coisas muito específicas, né? Certo. No caso do Homem de Gelo, não. O poder dele, ele manipula a criocinese. Sim. Né? Mas ele fez, tá lá, conseguiu isso, entendeu? Quando a gente para pra analisar o Homem de Gelo em combate, lembramos que ele foi treinado como um herói na academia do Professor Xavier.
Então, eu acho que é justo a gente imaginar que ele tenha um conhecimento em artes marciais e que ele talvez seja até um faixa preta bom de porrada até, entendeu? Porque tinha a sala de perigo lá, eles sempre estavam treinando. Entendeu? E ele já derrotou em um determinado momento o Thor. Lembremos, galera. O Capitão América disse num quadrinho, certa vez, que o Thor utiliza 30% dele em combates com mortais, né? Não sei que cálculo é esse que o Capitão América fez pra dizer que era 30%. Eu não sei, nunca vi o Thor dizendo pra ele, só eu 30%, só. Não sei se ele fez isso. Uma conversa que ele teve com o Toguro. Por respeitar muito vocês, eu só vou utilizar 45% da minha força. Não sei. Toguro só assistindo, entendeu? Assim, ele usou só 30%. Sabemos que em vários momentos, em várias versões da Marvel, entendeu? O Odin, ele nerfa o poder do Thor. No Mortal, ele nerfa o poder do Thor, mas nunca foi. Eu não sei se o Thor, se o Odin nerfa 70% do poder do Thor e deixa ele só com 30%, ou se o Thor tem esse poder nerfado e desse poder nerfado ele usa apenas 30% do poder. Eu acho que é essa a opção. Pô, ele tem o já Thor vem nerfado e ele se nerfa mais ainda. Ele tem o poder lá de Deus, aí o Odin nerfa ele vem pra Terra. E aí, mesmo assim, dá um poder absurdo. Ele vai lutar e aí, quando ele vai lutar com o Mortal, ele se nerfa pra poder não matar o cara. Então, é igual Homem-Aranha, né? Ele usa 30% de um poder que já é nerfado. Tudo bem, mas... igual Homem-Aranha. O Homem-Aranha vai dar um soco e dá um soco na cara do Dr. Octopus e não arranca a cabeça dele fora. Porque o Homem-Aranha tem super força. Tem força pra isso. Né? Mas, ainda assim, é um feito a ser considerado, beleza? Galera, se você acha que o Homem de Gelo vai ter vida fácil por causa de tudo isso que eu disse, nem pensa direito, porque o outro é um colosso, gente. O outro é um monstro da manipulação do gelo, é o Yoga de Cisne. Sim. Correto? Gente, galera, entenda assim, ó. O poder do Cisne, ele veio do treinamento. Sim. Entendeu? Então ele não tem toda essa versatilidade que o Homem de Gelo tem com o gelo. De criar boneco de neve, criar arma de gelo, não. O gelo do Yoga, ele é utilizado apenas como arma de destruição e de proteção. Não tem outra utilidade o gelo pro Yoga. Exato. Não tem outra utilidade. É apenas para combate, tá? Tanto que o gelo, ele é a arma que o Yoga utiliza fora dos punhos da habilidade de luta que ele desenvolveu em função do treinamento dele de guerreiro. Sim. Né? Como cavaleiro que despertou o cosmo já na fase de Cavaleiro de Bronze, o Yoga tem super força, tem super velocidade, super resistência, que algumas pessoas negam que o cavaleiro tem resistência fora da armadura. Mano, como é que o cara não tem? Mas eu insisto nesse detalhe. Mas o próprio desenho, dessa gafe, o próprio mangá dessa gafe. Então, mas, para e pensa. O cara, os Cavaleiros de Bronze consideraram que eles dão um golpe, a velocidade dele base é Mach 1. Mach 1. Você toma uma porrada em Mach 1, você é arremessado na velocidade do som e cai de cabeça na velocidade do som no mármore. E os caras levantam só com um cortezinho. Tipo, isso é uma puta resistência, velho. Se eu cair aqui agora, bater a cabeça no chão no mármore... Talvez você não levante. Talvez não levante. Os caras caem na velocidade do som, Talvez você não levante. Bom, vamos lá então, gente. O Yoga, o primeiro feito, a primeira aparição do Yoga foi abrir uma placa de gelo de... Acho que não me lembro quantos metros de espessura tinha, tá? Lá na Sibéria. Na Sibéria, mas a gente vai colocar aqui, nessa parte vamos considerar o mangá. Logo depois arrancar um pedaço de uma montanha de gelo com um soco também. Então aí já tem uma ideia da força bruta do Yoga. Tem o fato dele ter conseguido quebrar a geleira de gelo eterno, sim, desde da era mitológica. Arrancou um pedaço na montanha num soco só. O Yoga, ele foi desenvolvendo uma imunidade a baixa temperatura. Logo na primeira aparição dele, vamos lá. Ele desce pra ver a mãe dele lá no abismo que tá o corpo dela. Vamos entender o que foi esse feito, gente? O que foi esse feito? Segundo, no mangá é dito, mesmo que você consiga tirar o corpo da sua mãe de lá, não tire, porque aquele lugar vai preservar a beleza da sua mãe. Olha isso. Os peixes necrófagos que comem matéria morta não sobrevivem na profundidade. Na profundidade e na temperatura que está o corpo. Nem os peixes, nem as bactérias. O Yoga desce lá e fica meia hora lá sem respirar. Gente, é brutal. Porque o corpo dela não deteriora. Então essas criaturas não sobrevivem nessa temperatura e nessa pressão. O Yoga fica lá de boa. Beleza. Depois ele dá uma surra no Hydra.
Congelando as garras da armadura dele. Muito simples, né? Pra congelar uma armadura de bronze já é necessário um frio absurdo, né? Pra logo depois ele mostra uma resistência a golpes psíquicos. Certo. Golpes psíquicos. Ele consegue, neste momento, o Yoga, eu não sei em que momento, se ele foi uma adaptação que ele fez, mas ele já era capaz de interceptar ondas psíquicas de média intensidade, quando ele rebate o golpe fantasma de volta pro Ikki. Ele consegue fazer isso através da baixa temperatura. Ele reflete uma onda psíquica de média intensidade de volta para um cara que manipula. Parte do poder do cara é manipular isso. Manipular isso, entendeu? Para logo depois ele extrai o calor das chamas cósmicas do Babel de Centauro e congela as chamas cósmicas dele. A gente falou da capacidade do Homem de Gelo de congelar a refração da luz. O Yoga ele fez isso contra o Cisne Negro através do golpe do ataque Círculo de Gelo. E ele faz isso com o Miro de Escorpião, que é um Cavaleiro de Ouro. E tá com armadura de ouro. Com armadura de ouro. Ele consegue congelar a refração da luz, isso antes de atingir o zero absoluto e antes de atingir o sétimo sentido. Ele já era capaz de impedir por alguns segundos a movimentação de um Cavaleiro de Ouro, congelando a refração da luz ao redor dele através de um golpe simples. Sim, né? É o golpe mais simples que o Yoga tem, o Círculo de Gelo. Era capaz ele se mostrou capaz de interceptar ondas psíquicas de intensidade um pouco maior através do ar frio. O golpe da restrição do Miro Escorpião não funcionou contra ele. Não sei se é porque ele já tinha recebido o golpe fantasma antes, não. Pode ser, né? Mas é uma resistência que ele tem. É uma resistência que ele tem. Depois que o Yoga é congelado pelo caixão do Camus, no zero absoluto. No zero absoluto, que alguns dizem que o Camus não tem, né? O Camus próprio disse que não tem, mas depois ele congela. Ele congela a perna da armadura do Shaka. Tá? Que alguns dizem que foi superficialmente. Ele falou aquilo pro Yoga superar e aprender, né? Aí beleza. A partir desse momento, o Yoga ele meio que desenvolve uma imunidade a baixa temperatura. Porque, pô, se ele consegue controlar o gelo num nível que ele chegar no zero absoluto, o próprio Camus já o gelo não afeta ele. O próprio Camus, ele teve cada elétron no corpo dele congelado. O próprio Camus, depois disso, com o mesmo golpe, não consegue mais congelar ele, entendeu? Na saga de Asgard, Hagen não consegue congelar ele. Em seguida, o Hagen muda de estratégia e tenta queimar ele. Muda de estratégia. Enfrentando Isaac de Kraken. Exato. Ele sente o impacto a onda de impacto da Aurora Boreal, mas o frio em si não é um problema. Não é um problema pra ele mais, entendeu? O problema é o impacto, é a força do golpe. Vestindo armadura de aquário, que aí já é um upgrade, mas tudo bem, né? Na fase vilanesca do Homem de Gelo, ele também teve. Tá com upgrade. Também tava com upgrade. Ele consegue segurar uma onda de energia disparada pelo Poseidon usando a execução Aurora. Saga de Hades. Cara, ele congelou uma coisa que não devia nem existir. Ele conseguiu mandar a onda de gelo dele através das linhas telecinéticas do Minos. Ele congelou o que não existe. Ele congelou um negócio que não existe. Entendeu? Mais adiante. E aí a gente já fala de outras capacidades também. Ele congela momentaneamente o hiperespaço lá. Ele congela a entrada do hiperespaço, né? E aí a gente entra em outras capacidades que o Yoga desenvolveu na saga de Hades. Tanto ele quanto os outros cavaleiros, eles cruzam o submundo de ponta a ponta em menos de um dia. Em menos de um dia? Cara, o negócio é do tamanho de um universo. É descrito como infinito. Você menos só... de um dia. Mas não é... Mas não fala isso, cara. Mas aí, gente, aí você tá vendo. Não precisa falar, você tá vendo, pô. Então, e outra, o Ikki, antes dessa época, ele tava mais fraco, que foi ali na luta contra o Shaka de Virgem, que o Shaka de Virgem tenta dar o golpe nele, aí o Ikki sai correndo, não, eu vou usar toda a minha velocidade, eu vou cruzar 1 milhão, 1 trilhão, não sei quantos anos-luz ele tenta fugir e não conseguiu nem sair da mão do... Ou seja, a velocidade dos caras é absurda. É embaçado. A velocidade da luz é base em sétimo sentido. Aí, beleza. Chega em Next Dimension. Não, combinamos de não falar da armadura divina, né? Ele venceu o Hypnos, tudo e tal, né? Chega em Next Dimension. Ali a gente já vê ele congelando armaduras de ouro, que armaduras de ouro requer o zero absoluto e, congelou armaduras de ouro com certa facilidade. Ele congelou a energia da Excalibur.
Pô, A energia o bagulho da que Excalibur corta dimensões. Corta dimensões. Ele congelou a energia da Excalibur e de quebra congelou o braço da armadura de Capricórnio, do Iso de Capricórnio, que é o cavaleiro Do Next Dimension. Ele tá num patamar muito acima de um cavaleiro de bronze. Entendeu? Não tem nem comparação. Entendeu? Tanto que na saga de Hades, os cavaleiros de prata são ressuscitados, o Yoga derrota eles com uma facilidade absurda. Fácil. Em Ômega, a gente prometeu que a gente usaria, se necessário, filler, já usamos de Asgard, correto? Em Ômega, na luta contra o Toxada era um manipulador de tempo, ele conseguia parar o tempo em volta do oponente. O Yoga, ele criou uma temperatura tão ridiculamente baixa que as leis do tempo não se aplicavam no espaço, em que ele criou aquela temperatura, passou uma moto aqui legal agora, essa foi boa. Parou o tempo utilizando a baixa temperatura, algo que o Homem de Gelo fez também num determinado momento na Marvel, entendeu? Cara, parar o tempo com frio, é um bagulho... Olha os colossos de que a gente está falando aqui. Se a gente for escalar o Yoga ao nível do Camus, que muita gente fala que os dois estão no mesmo nível, agora eu posso até aceitar, agora depois de Next Dimension eu posso até aceitar, né? O Camus paralisou as águas celestiais do Titã Oceano. Que ruiu o cara. Não, o bagulho é tão absurdo que é o conceito do ruir do tempo. Ele congelou a ideia de movimento em escala espiritual divina, entendeu? Você tá entendendo? Ele não é só um cara, agora... ele congelou o bagulho que é o conceito. Agora vamos... O vácuo não existe nada. Ele congelou o vácuo. Vamos ver como é que funciona a briga desses dois aqui agora? Bora. Vamos lá então, galera. Inicialmente, o Homem de Gelo pode tentar se utilizar de uma estratégia clássica dele, que é montar vários clones conscientes e jogar em cima do Yoga. Não é uma estratégia muito efetiva, porque o Yoga pode simplesmente quebrar os clones na porrada. Primeiro que não vai acertar, porque o Yoga é muito mais rápido. Não é uma estratégia muito acertada. Também não funcionaria tentar extrair o resfriamento do corpo do Yoga, porque o Yoga poderia simplesmente resfriar o próprio corpo e a luta ia ficar chata, não ia sair disso. A ideia de utilizar a técnica do círculo de gelo contra o Homem de Gelo não funcionaria por parte do Yoga, porque o Homem de Gelo pode simplesmente absorver a energia congelante, e marquem muito bem isso aqui, galera. A habilidade do Homem de Gelo de absorver a força congelante que o Yoga joga contra ele, marquem bem isso aqui, tá? Ele pode simplesmente absorver a força congelante do golpe e segue a luta. Certo. Outra coisa interessante que pode ser feita aqui, por parte do Homem de Gelo, a ideia dele se fundir com o ar, o Yoga de repente respirar o Homem de Gelo. Bom, o Yoga ele fica alguns minutos sem poder respirar debaixo de uma temperatura absurda na primeira aparição dele. Depois ele ficava horas, né? Entendeu? E sem contar que ele pode interceptar ondas psíquicas, ele pode entender o que está acontecendo e criar uma barreira, algo do tipo. Não é efetivo também. Criar armas cortantes e arremessar contra o Yoga também não é muito efetivo, O Yoga pode simplesmente se esquivar, não funcionaria. O pó de diamante, que é a segunda grande técnica de contenção do Yoga, a onda de impacto poderia até empurrar o Homem de Gelo, alguma coisa do tipo, só que nada que o fator de cura do Homem de Gelo não desse conta, desse conta. E o Homem de Gelo ia mais uma vez absorver a força congelante do pó de diamante, entendeu? A próxima estratégia, qual poderia ser a tentativa de congelar propriamente dita, um tentar congelar o outro propriamente dito, entendeu? O Homem de Gelo, ele pode, apesar de... Se ele congelar o tempo então, ao redor dele. Então, a ideia de tentar congelar a refração de luz não funciona nem para um nem para o outro. Por quê? Entenda, o Homem de Gelo congelou a luz, a refração da luz em volta do Fanático. O Fanático não é um velocista. Não é um cara... O Yoga, além dele também poder manipular o gelo, ele é incomparavelmente mais rápido, não tem lógica tentar... Entretanto, a armadura de Cis, ela não resiste até esse ponto, porque o Homem de Gelo também luta no zero absoluto, entendeu? Nesse ponto a armadura não existe mais. Não, as armaduras de bronze eu acho que é só 150 graus negativo. Nesse momento, tô ficando louco. Nesse momento aqui, as armaduras de bronze, a armadura de Yoga já não existe. Já tá lutando sem armadura. Mesmo levando em conta que elas foram banhadas com o sangue dos Cavaleiros de Ouro, não aguenta. Nesse momento, o Yoga já tá lutando sem armadura, entendeu?
Aqui, o que acontece aqui? Aqui já entra na ideia de tentar jogar construtos de gelo em cima do Yoga, de tentar congelar propriamente dito. Tanto que a gente já viu, que por questão até de atributo físico, não adianta. Você vai tentar congelar o Yoga nesta fase não é vulnerável a esse tipo de coisa. Nesta fase que nós estamos comparando aqui. Se o Yoga apelar para execução Aurora, a onda de impacto da execução Aurora pode até destruir o corpo do Homem de Gelo. Mais uma vez, não é nada que ele não consiga simplesmente se fundir as moléculas de água, de repente até da própria execução Aurora mas tem um porém. Velocidade dos golpes do Yoga é muito superior às do Homem de Gelo. Não, será que ele teria tempo de reação pra tirar a consciência dele daquele corpo que ia ser destruído com impacto e criar um corpo novo? É uma coisa de se pensar. Agora, nenhum dos dois é velocista. Mesmo o Yoga sendo muito rápido, ele não é velocista. Então, mas ele tem a velocidade de reação absurda. Considerando que eu acho que todo Cavaleiro de Ouro é velocista, bicho. Não, de ouro. Porque assim, eles não apenas lutam na velocidade da luz. Eles reagem. Mas eles viajam também. Eles correm na velocidade da luz. O Yoga, o Aiora, ele sai do... O Aiora não conta. Não. O Aiora tá quase no nível do Flash, na minha consideração de velocidade. Mas ele sai do Japão e chega no santuário em segundos. Qualquer um Cavaleiro de Ouro. O Aiora, ele deu um golpe que é na velocidade da luz. Ele se moveu mais rápido que a luz, passou nas costas do inimigo e deu outro golpe igual e os dois golpes chegou ao mesmo tempo. Ele é mais rápido que o conceito da velocidade. Ele é mais rápido do que a velocidade. Ele é mais rápido que a velocidade. O Flash é mais rápido que a velocidade. O que acontece? Mais uma vez, é uma outra técnica que o Homem de Gelo, considerando que ele conseguisse, né, ele poderia absorver a força congelante da execução Aurora também, entendeu? Considerando, mais uma vez aqui, o último recurso do Yoga seria o quê? Seria o caixão de gelo. Seria o caixão de gelo para tentar conter de vez o... Mas, mais uma vez, ele pode absorver a força congelante para si. Você que acompanha, que lê X-Men, você que lê Cavaleiros, entendeu? Agora tá se perguntando o seguinte aqui, né? Você viu a nossa análise aqui? Tudo que o Yoga lançou contra o Homem de Gelo, o Homem de Gelo é capaz de absorver. Porque é parte do poder dele. Sim. Você que conhece bem as duas obras, você deve estar se perguntando, e daí? E daí? O que ele vai fazer? Porque ele vai continuar usando poder de gelo contra o Yoga, vai continuar adiantando. Algo que eu respondo é o seguinte, o que a gente falou na hora que a gente tá falando do Homem de Gelo. Ele não precisa aumentar os atributos dele relacionados à criocinese. Ele pode aumentar os atributos físicos, pode ficar mais forte, pode crescer. E isso vai ser fundamental para a sobrevivência do Homem de Gelo aqui. Por quê? Porque se o gelo falhou para os dois, a briga tende a ficar física. E na porrada não dá pro Homem de Gelo, gente. Não, o poder base dos cavaleiros é destruir átomo. Na porrada não dá, gente. Na porrada não dá. Entendeu? Eu aprendi a manipular o cosmos. Já destrói átomo. A diferença de velocidade, de força, de resistência à pancada, não dá, entendeu? O fato do Yoga já ter perdido a armadura, é irrelevante. Neste momento, usando gelo como base, não adianta, gente. O Yoga ter perdido a armadura, dependendo do momento que aconteceu isso ia tornar ele mais obstinado ainda. Entendeu? Que é aumentar o cosmo dele. Aumentar a força física, aumentar a resistência, aumentar o tamanho através da força congelante que ele absorveu, vai dar uma sobrevida pro Homem de Gelo. Mas a verdade é que um soco na velocidade da luz já define esse combate aqui, gente. Essa é a verdade, entendeu? Como é que você vai regenerar se não vai ter... Entendeu? Átomos pra regenerar. Digamos que ele regenere. Digamos que ele pode. O Yoga em Next Dimension tá destruindo matéria em. Qualquer cavaleiro tá destruindo matéria em escala subatômica, né? Mas digamos que ele se regenere. Ele se regenere daí, ele vai voltar e ele vai perder de novo. Não vai ter. Não, mas o Yoga uma hora vai cansar. Gente. A gente tá falando de um cara. De um cara que luta horas e horas e horas e horas e o cosmos só aumenta, entendeu? Galera, vamos lá. Como eu comecei aqui dizendo, sim, o Homem de Gelo é meu mutante. Quanto mais ele tiver em combate, mais obstinado ele fica. Preferido da Marvel. O Yoga é um dos meus Cavaleiros de Bronze preferido, entendeu? Não há dúvida que o Homem de Gelo é um adversário digno para qualquer manipulador de
de gelo de qualquer universo. O problema é que ele tá pegando um cara que tá acostumado a lutar com gente que manipula gelo. Enquanto o Homem de Gelo é o ser, é o criocinético mais poderoso do universo dele, o Yoga, ele enfrentou todos os manipuladores de gelo do universo dele e venceu. Ele não é, não, mas o Homem de Gelo venceu o Thor, como a gente disse, um Thor nerfado, né? E fora que o Thor não manipula gelo. Entendeu? Um Thor nerfado. O Yoga, ele conseguiu se bater contra o Poseidon, que tava menos nerfado do que o Thor. O Poseidon, muito pouca gente sabe, mas o Poseidon da saga do Poseidon é meio nerfado também. Ele não despertou no momento certo. Ele não despertou no momento certo e ele tá com o poder no corpo de um mortal. Mesmo assim é extremamente poderoso. Então, galera, vamos lá. A ponto de manipular a realidade e dar um dilúvio num global. Pois é. Galera, é o seguinte, ó. A gente sabe que Marvetes vão xingar, entendeu? Os fãs de Cavaleiros xingariam se o Yoga tivesse perdido. Essa é a nossa análise. Sim. Beleza, galera? Então, vitória pro Yoga nesse momento aqui, entendeu? Mais uma vez, o Homem de Gelo é um adversário digno. Ele é um dos mutantes ômega mais poderosos da Marvel. Ninguém tira isso dele. Não seria uma luta rápida. Só que o problema é que aqui é uma luta. Se a gente estivesse considerando qual dos dois é o melhor manipulador de gelo, com certeza o Bob Drake. Com certeza o Bob Drake. O Bob Drake, ele faz o que ele quer do gelo. O gelo na mão do Yoga, ele é apenas uma arma de ataque e defesa. Apenas isso. E detalhe, é uma arma de ataque e defesa e foi inútil contra o Bob Drake. Olha o mérito que ele tem. O negócio que foi resolvido na porrada. Não teve muito. Foi uma disputa que eu posso dizer que, se fosse só havendo o gelo, o Bob Drake talvez tivesse até vencido. Entendeu? Então, galera, espero que tenham gostado aí, entendeu? Exatamente. Da nossa análise aqui. Beleza? Estamos esperando vocês dizerem que a gente não leu o tal gibi lá. Você não leu o gibi X-Men anual 7 de 88. O Homem de Gelo congelou. Tá, talvez a gente tenha visto, mas não mudou. Vocês estão passando na rua aqui direto pra reclamar? Então, estão mandando os motoqueiros. Talvez a gente tenha visto, mas não alterou a nossa análise aqui, amigo. Infelizmente, não alterou, entendeu? Galera, forte abraço, valeu!